Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Camila Milagres, sou pediatra especialista em neurodesenvolvimento, tenho uma formação muito voltada para crianças com necessidades especiais, fiz um fellowship na Academia Americana de Pediatria Especial e estou dentro da área acadêmica estudando autismo e as questões genéticas e epigenéticas do autismo. Fiquei muito feliz quando a Erika convidou para fazer essa palestra, porque eu acho que é um tema muito importante e que eu acho que traz muitas dúvidas e muitos diagnósticos errados, muita coisa errada nesse meio, e eu queria muito compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei sobre o assunto. Então, a Erika me pediu para falar sobre o diagnóstico concomitante de transtorno espectro autista em crianças com trissomia do 21, e eu acho que para a gente entender isso, o principal é entender quais são as características de transtorno espectro autista. Quando a gente olha a classificação do DSM, o autismo se baseia num tripé, que é dificuldade na interação social, em manter o contato visual, reconhecer a expressão facial, expressar emoções ou fazer amigos, ou uma interação social aberrante, em que a criança não consegue fazer aquela brincadeira de maneira adequada, ou na hora de começar a interação social, ela interage de maneira bizarra ou muito diferente da criança neurotípica. O outro pilar é a comunicação, que para o critério diagnóstico está no uso repetitivo da linguagem, bloqueio para começar ou manter um diálogo, ou uma linguagem atípica, ou com uma prosódia atípica, ou com conteúdo atípico, ou até muito rebuscada. O outro pilar é o comportamento, que são manias, apego excessivo à rotina, interesse em coisas específicas e dificuldade de imaginar. Dentro do comportamento também a gente tem os comportamentos estereotipados, a insistência na mesmice, a necessidade de fazer sempre a mesma coisa, os comportamentos aberrantes, e aí vai entrar a hiperatividade, agressividade e todo o resto que vem junto com as dificuldades de comunicação, especialmente. Esse é o tripé dos critérios diagnósticos. Esse tripé, ele não é mais um tripé, a gente sabe que a gente tem um quarto e um quinto eixo muito importantes. Esse quarto eixo é o da sensibilidade sensorial, que pode vir como aversão ao toque, necessidade extrema de contato, aversão de estímulo vestibular, dificuldade de alimentação e seletividade alimentar. Então, esse eixo da sensibilidade sensorial e dos distúrbios do processamento sensorial, ele é um eixo muito importante e atualmente, mesmo que ainda não esteja na literatura, mas a gente já vem discutindo em congressos, de também falar do componente motor do transtorno espectro autista, principalmente do componente motor relacionado à hipotonia muscular, à dificuldade de praxis motora, então a dificuldade de sequenciar a ação ou de executar uma ação de maneira adequada. Então, no consultório, eu pergunto muito se a criança consegue pedalar uma bicicleta. E a grande maioria das vezes, uma criança com transtorno espectro autista, no início do seu diagnóstico, não consegue, porque ela não consegue sequenciar a ação motora suficientemente. Então, às vezes ela tem até força, às vezes ela tem até capacidade de fazer, mas ela não consegue sequenciar a ação motora para fazer uma pedalada completa da bicicleta. A família normalmente chega com uma série de questões relacionadas a essas dificuldades, e o que a gente faz no consultório, a partir dos 18 meses de idade, é fazer a escala que a gente chama de MCHAT, que é uma escala que ela é muito boa, ela tem uma boa sensibilidade, mas ela tem uma pouca especificidade, significa que ela vai criar uma quantidade muito grande de crianças com transtorno espectro autista, mas dessas crianças que derem positivo para o MCHAT, uma parte delas não vai ser autista. A gente pode fazer algumas outras escalas, como a S2 ou até a DR1. Eu uso muito a SDQ e a SD, que são duas escalas para diagnóstico, que são escalas fáceis, aplicáveis em consultório. Mas depois de fazer o diagnóstico, muitas vezes a gente tem que passar para outras escalas, ou quando a gente tem um diagnóstico um pouco mais difícil, usar escalas como, por exemplo, a ADOS pode ser muito interessante. Normalmente a família chega com toda a história de que a criança pode ter tido uma regressão de comportamento, ou ela pode não estar conseguindo se comunicar de maneira adequada,
ou está tendo comportamento repetitivo, rígido, e um clínico mais experiente, mesmo sem o uso das escalas, ele consegue fazer um diagnóstico na primeira consulta, porque a princípio transtorno do espectro autista é um diagnóstico clínico, não precisa de exame. Não quer dizer que não precisa de exame para o acompanhamento, pelo contrário, a gente precisa de muitos exames até para entender por que aquela criança está apresentando aqueles sintomas e o que dá para fazer com aqueles sintomas. E na minha experiência clínica, o diagnóstico de transtorno espectro autista associado à criança com trissomia do 21 normalmente vem acompanhado de alergias alimentares, pode vir acompanhado de uma regressão do neurodesenvolvimento por uma virose, ou por um internamento, ou por uso excesso de medicamentos, ou pode vir acompanhado mesmo de características muito marcadas de rigidez cognitiva. A gente tem alguns critérios para fazer o diagnóstico concomitante, até porque muitas crianças com trissomia do 21, por causa da praxia de fala, por causa da hipotonia, por causa do atraso de desenvolvimento global, elas podem ter algumas características, como estereotipias, como sensibilidades sensoriais, como dificuldade de sequenciamento da praxis motora, mas isso não é suficiente para fechar um critério diagnóstico para transtorno espectro autista. Então, para a gente falar mesmo que essa criança, além de trissomia do 21, ela também tem transtorno espectro autista, a sintomatologia ela tem que ser precoce e persistente e tem que ter um problema importante no relacionamento social básico, que não pode ser atribuída só a outra explicação alternativa. O que significa? Eu não posso falar que uma criança que entrou na escola e de repente começou a ficar com medo e começou a não querer socializar com os coleguinhas, mas socializa com os primos ou socializa em casa, ela é um transtorno espectro autista necessariamente. Normalmente a gente tem que usar testes de desenvolvimento padronizados, que normalmente fornecem estimativas do funcionamento geral, do desenvolvimento dessa pessoa. Os diagnósticos, às vezes eles não são diagnósticos tão claros, mas esses testes também, além de dar o diagnóstico, eles podem passar para a gente qual que é o real eixo de tratamento dessa criança e quais são as habilidades que ela tem, então onde que eu tenho que focar em estimular ainda mais, que são essas habilidades, onde que eu tenho que construir novas habilidades, e as pontuações desse teste, elas precisam ser avaliadas de uma maneira muito criteriosa. Então, a gente normalmente não faz teste só na criança, a gente aplica também testes com os pais, com os cuidadores, com os professores, a gente conversa, a gente manda para avaliações multidisciplinares para que esse diagnóstico seja dado, principalmente numa criança com trissomia do 21, porque, como eu disse antes, o problema de neurodesenvolvimento já existe, e aí algumas características de TEA vão existir praticamente em toda criança com trissomia do 21, mas para a gente fechar um diagnóstico de que além da trissomia do 21, ela tem transtorno espectro autista, eu preciso de uma coisa um pouco mais ampla. Quando a gente faz essa história de desenvolvimento, funcionamento atual, aí a gente passa para a avaliação da habilidade de comunicação social, que é muito importante para transtorno espectro autista. Então, para avaliar as dificuldades de comunicação social, a gente precisa tentar entender qual o nível de desenvolvimento que essa criança está, qual que é o nível de desenvolvimento esperado dentro da trissomia do 21 e tentar comparar se ela está entrando mais ou menos naquele nível de desenvolvimento. Então, muitas vezes uma criança com trissomia do 21, ela não consegue falar muito bem, porque ela tem uma praxia de fala muito significativa, mas ela aponta, ela consegue se fazer entender, ela não usa o outro como objeto. Então, o fato de uma criança com trissomia do 21 estar atrasando a fala não é suficiente para fazer um diagnóstico de transtorno do espectro autista associado. Então, é muito mais o diagnóstico de transtorno espectro autista associado a outras condições clínicas, como a trissomia do 21, mas também com a visão subnormal, com a cegueira, com algumas outras síndromes, ele é muito mais complicado do que dar o diagnóstico de transtorno espectro autista por isolado numa criança sem nenhuma comorbidade dessas. O diagnóstico diferencial tem que ser feito
principalmente com questões emocionais, questões relacionadas ao próprio desenvolvimento, e não necessariamente eh, vai um critério diagnóstico ou ter 2 critérios diagnósticos é suficiente. A gente tem que ter atenção aos sintomas negativos, como, por exemplo, a ausência de ganhos específicos de desenvolvimento durante um período de desenvolvimento. A criança com trissomia do 21 em um nível de desenvolvimento de 24 meses, ela já tem que compartilhar afeto, ela tem que iniciar e responder a pedido de atenção conjunta. Então, se ela não está respondendo comandos, se ela não faz triangulação, se ela não conversa num grupo, ela pode estar realmente, a gente abre um sinal de alerta imenso de que pode ter alguma coisa acontecendo. Além disso, tem alguns sintomas que são positivos, né? Então, são comportamentos repetitivos muito marcados, interesses restritos muito marcados, é, insistência na mesmice muito marcada, então comportamentos positivos de transtorno espectro autista muito marcados também podem acender um sinal de alerta. Mas a gente tem que entender que só o retraimento e a falta de reciprocidade que acontece ou na adolescência, ou sem uma história anterior, ou relacionado a um evento traumático, nem sempre isso é transtorno espectro autista. Para ser transtorno espectro autista tem que começar lá na infância. Quando isso acontece na adolescência, numa idade tardia, aos 5, 6 anos, a gente tem que pensar em depressão, transtorno desintegrativo, algum transtorno neurológico, uma associação de pandas e pans com a síndrome de Down e mais uma série de outras coisas. Então, para fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer essa avaliação do funcionamento sociocomunicativo e acompanhar e fazer a diferença com uma criança com trissomia do 21 da mesma idade. Se eu não consigo ver uma perspectiva de desenvolvimento, atraso de desenvolvimento social, ou uma criança com perfil cognitivo inferior, isso pode ser mal interpretado como transtorno do espectro autista ou como deficiência intelectual. A apraxia, tanto a apraxia motora como a apraxia de fala, também tem uma tendência a ser diagnosticado como deficiência intelectual, quando nem sempre isso está relacionado ao problema do perfil cognitivo. Muitas vezes a gente tem um problema de perfil motor. A trissomia do 21 com o transtorno espectro autista são 2 transtornos distintos que podem co-ocorrer na mesma pessoa. Ah, e o perfil de crianças com trissomia do 21 e transtorno espectro autista é diferente do perfil de crianças com trissomia do 21 e deficiência intelectual moderada ou severa. Mas, na hora que a gente faz um teste, ou na hora que a gente vê aquela criança no consultório, isso pode se confundir. Então, onde que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial são nos comportamentos positivos. Então, uma criança só com trissomia do 21 mais deficiência intelectual não costuma ter um componente rígido e de interesse social reduzido, como a criança com trissomia do 21 e transtorno espectro autista. Então, para fazer um diagnóstico correto, precisa de um bom médico, um médico que compreenda muito de transtorno espectro autista, e a gente precisa de técnicas mais confiáveis, questionários e avaliação multidisciplinar e multifocal. Então, a gente não olha só num momento, muitas vezes a gente tem que olhar em mais de um momento. Ah, Claro que uma criança com perfil cognitivo significantemente afetado, ela vai ter uma chance maior de ter transtorno espectro autista, até porque a falta de repertório cognitivo pode acabar levando essa criança a ter comportamentos rígidos e restritivos, e isso é muito desafiador na prática clínica. Eu acho que esses eixos de transtorno espectro autista na trissomia do 21, eles são muito importantes. A criança com transtorno espectro autista e trissomia do 21 tem menor comportamento adaptativo, tem menos habilidade
de autoajuda, ela pode ser muito independente, mas ela pode não ter uma boa função executiva e tem mais limitações na linguagem expressiva. Mas o que é mais importante é avaliar a reciprocidade social. Então, uma criança que pode ter uma orientação social pobre, pouca abertura social, uma integração deficiente de comportamentos tanto verbais quanto não verbais, pode ter escassez de comportamentos de atenção conjunta, que é quando eu e a minha criança, ou o terapeuta e a criança olha para a mesma coisa, ou conversa sobre a mesma coisa, ou vê a mesma coisa. Pode ter uma dificuldade de afeto, apesar de afeto não ser um dos grandes eixos, normalmente a criança tem um afeto preservado, mas ela não consegue demonstrar o afeto de maneira adequada, então mostra esse afeto de maneira bizarra, apertando a mãe ou tentando fazer questões sensoriais na barba do pai. Então, assim, esse afeto existe, mas ele é comunicado de uma maneira inadequada. Essas crianças podem ter comportamento de imitação restrita, então isso é uma coisa que na síndrome de Down, isso eu não consigo, não, a gente não vê numa criança com desenvolvimento típico, a criança consegue imitar, às vezes com uma dificuldade de praxis motora, mas consegue imitar. É a falha do desenvolvimento de meio funcional de comunicação, mas mesmo crianças que desenvolvem comunicação, elas podem ter transtorno espectro autista, se essa comunicação é feita de uma maneira aberrante, bizarra ou muito restrita. O comportamento não adaptativo, então crianças que têm intolerâncias muito significativas à frustração, que não conseguem conter sua impulsividade ou que têm problemas sensoriais extremos, podem desenvolver risco de autolesão, autoagressividade, então se machucam ou machucam o outro, principalmente quando frustradas ou quando não conseguem comunicar seu desejo, e o eixo principal sempre vai estar nas deficiências de relacionamento social ou da comunicação intencional. Muitas vezes essa criança, ela não comunica, não dialoga, ela consegue comunicar o seu próprio desejo, então ela tem a comunicação como um eixo de comunicação do desejo, mas ela não consegue fazer uma triangulação, ela não consegue, fazer uma expansão dessa comunicação, ou ela não consegue se comunicar através de um diálogo. Isso é uma das características. Alguns testes genéticos podem detectar algumas variações no número de cópias e outras variantes em outros cromossomos que estão associados a transtorno espectro autista. Então, se além da trissomia do 21, essa criança teve uma perda, uma duplicação de outro cromossomo ou alguma outra manifestação genética, isso pode ser um autismo sindrômico numa criança com trissomia do 21. O diagnóstico precoce de crianças com transtorno espectro autista com ou sem trissomia do 21 acelera o acesso dessa criança a terapias precoces e intensivas, mas a gente tem que lembrar que a criança com trissomia do 21 normalmente já está inserida numa equipe terapêutica. Então, normalmente, eu no consultório, eu levo um pouco mais de tempo para fechar um diagnóstico de transtorno espectro autista numa criança com trissomia do 21, a não ser que isso seja exatamente muito marcado. A gente tem algumas perguntas com pouca resposta na prática clínica. Se as variantes genéticas do transtorno espectro autista na trissomia do 21 são as mesmas detectadas na população neurotípica, ou se a presença de variantes nos genes candidatos a transtorno espectro autista não prediz resultado da doença, porque o transtorno espectro autista, a princípio, do ponto de vista genético, ele é muito complexo, ele tem uma arquitetura de risco muito complexa, e, nesse caso, a gente tem que levar em consideração a epigenética. Lá no nosso conjunto de genes, que a gente chama de HSA21, que é o conjunto de genes triplicados na trissomia do 21, a gente tem, vários genes que estão potencialmente relacionados a transtorno espectro autista, e são aqueles genes que aqui agora no congresso vocês devem estar ouvindo de maneira muito ampla, né, DRK1A, APP, CBS, né, então assim, genes que a gente modula, por exemplo, quando a gente faz uma boa avaliação nutricional, uma boa avaliação da necessidade de suplementação da criança com T21, a gente está também tratando esses genes, mas esses genes estão relacionados também ao transtorno do espectro autista. Então, quando a gente vai fazer um estudo das variantes e a gente vai colocar lá num banco de dados de variantes genéticas
que levam à transtorno do espectro autista, essas variantes vão estar lá. Então, a gente já vê por isso que, pela triplicação do cromossomo, crianças com a trissomia do 21 têm necessariamente uma tendência maior a ter transtorno do espectro autista. E aí, isso é genético então? Tá lá naqueles genes ou é epigenético? E uma coisa que a gente tem que pensar é o que que é essa epigenética e, o que que ela faz no nosso corpo. Nosso corpo, ele a gente tem o mesmo DNA em todas as células. Então, se eu tenho o mesmo DNA em todas as células, a princípio, eu deveria parecer uma laranja. Todos os meus células deviam ser da mesma cor, todos deviam ter mais ou menos a mesma textura, todas deviam ter mais ou menos a mesma função. Mas células com o mesmo DNA têm perfis muito diferentes de atuação. Então, minha célula do fígado e a minha célula do cérebro, elas funcionam de maneira totalmente diferente, mesmo tendo o mesmo DNA. O que faz com que isso aconteça, que a gente não pareça uma laranja, mas a gente pareça um amontoado de laranjas de cores diferentes e fazendo coisas diferentes, é a ideia de que eu tenho um sistema corporal, que é a epigenética, que faz uma ativação e uma inativação de genes, então eu ligo e desligo esses genes de uma maneira certa, na hora certa, do jeito certo, no órgão certo, para fazer com que meu fígado produza uma certa quantidade de proteínas específicas e meu cérebro produza outras, que vai fazer funções diferentes. E essa organização é uma organização que não depende só do DNA, depende dos mecanismos epigenéticos. E esses mecanismos epigenéticos, eles estão interrelacionados a muitas coisas, inclusive a fatores ambientais. Então, algumas variantes genéticas em alguns outros pontos podem interferir no mecanismo epigenético, assim como o meu estilo de vida também pode interferir no meu mecanismo epigenético. E para a gente ter um autismo, a gente tem um funil em que várias variantes genéticas concorrem com essas múltiplas questões relacionadas ao ambiente, ao estilo de vida e a outras variantes genéticas para concorrer isso tudo e afunilar num diagnóstico de transtorno espectro autista. E isso não é diferente numa criança com síndrome de Down. A gente tem alguns recursos bem abrangentes para avaliação diagnóstica de transtorno espectro autista na trissomia do 21, e esses recursos eles são muito importantes para fornecer um diagnóstico mais preciso e também para a gente determinar qual vai ser o eixo do tratamento genético, bioquímico e terapêutico multidisciplinar também de transtorno espectro autista na criança com trissomia do 21. Um deles é o ABC, que é uma escala diagnóstica que tem várias subescalas e que pode ser útil na discriminação entre a trissomia do 21 e transtorno espectro autista e crianças com trissomia do 21 sem transtorno espectro autista. Nessa escala é feita uma avaliação do humor, da depressão, do funcionamento executivo e interroga comportamentos problemáticos que podem ser importantes para alguns casos individuais. Além disso, a gente pode fazer uma observação direta dos sintomas, e nessa observação a gente tem uma escala padronizada, que é a A2, que é padrão ouro para diagnóstico de transtorno espectro autista, principalmente em trissomia do 21, porque é uma escala que foi padronizada psicometricamente em indivíduos com trissomia do 21. Ela é baseada em jogos e ela é projetada para expor sintomas de TEA e fornecer algumas pontuações e subpontuações, tanto para intenção comunicativa quanto para comportamento social. Então, assim, o terapeuta, ele dá uma demanda e faz um jogo, e com essa demanda é que ele faz a pontuação, não é só uma escala observacional. Ah, a gente tem uma série de estudos agora, isso está cada vez mais amplo, o aparecimento de estudos para identificar se algumas variantes genéticas podem ser causa ou a chance de risco de ocorrer síndrome de Down e transtorno do espectro autista. A gente sabe que variantes de risco para transtorno do espectro autista estão muito difundidas na população. O risco de transtorno do espectro autista ele é um risco aumentado em algumas subclasses populacionais, e talvez a concorrência dessas variantes comuns junto com a trissomia do 21 pode ser
uma das causas para que algumas crianças com trissomia do 21 apresentem comportamentos de transtorno espectro autista e outras não. Mas essa é uma pesquisa que tem que ampliar muito mais, a gente precisa de muito um aumento bem importante de de, eh, de pesquisa e de quantidade de informações relacionadas a essas variantes. Na prática, o que acontece é que nessas crianças com trissomia do 21 e transtorno do espectro autista, eu tenho uma quantidade maior de crianças com problemas alimentares, com eh, regressões do neurodesenvolvimento, com PANDAS-PANS, e essas crianças precisam ser avaliadas de maneira bem mais abrangente e precisam ser encaminhadas para equipes que, além de estarem aptas a trabalhar com a trissomia do 21, também estejam aptas a trabalhar com o transtorno espectro autista. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou pedir para a Erika colocar, não veio no meu nesse PDF que eu fiz, não veio meu último slide, tem meus contatos, que tem quem precisar conversar, procurar, falar comigo, pode entrar em contato lá com o instituto. Eu tenho instituto, que abrange uma grande área do Brasil, e quem precisar muito e ou tiver em dúvida ou precisar fazer alguma pesquisa ou quiser saber alguma coisa, pode entrar em contato comigo por lá, tá bom? Um beijo, aproveitem bem o congresso. De novo, agradecer a Erika pelo convite à participação. Tchau, tchau.